Clima pesado no CT do Ninho do Urubu na reapresentação dos jogadores nessa tarde de sexta-feira. E só lembrando que o BAP marcou reunião hoje à tarde lá no CT do Ninho do Urubu. Haverá cobranças contra o elenco do Flamengo após a derrota vexatória para o Bragantino nessa tarde de sexta-feira. Tem também informação na nação do Pulgar, que vai receber uma multa pela expulsão infantil ontem, também contra o Bragantino. Tem também informação de Lohan, que está emprestado para time italiano, mas deve estar voltando ao Flamengo. Então, vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa tarde de sexta-feira, com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, eu peço a você aí, a você mesmo, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, que ajuda bastante. Dá uma hypada também no canal e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão dessa tarde de sexta-feira. Mano, pelo amor de Deus, hoje só se falou na derrota do Flamengo, na vergonha, no vexame que o Flamengo passou diante do Bragantino, mano. E é o seguinte, galera, sinceramente, meu zap, ó, bombou, pelo amor de Deus, só zoeira, só me zoando, velho. Hoje foi um dia difícil. Ontem foi difícil para o flamenguista. Hoje também, nessa sexta-feira, feriadão, foi muito difícil também, viu, mano? Pelo amor de Deus, tá difícil, tá difícil. E olha só, galera, o Flamengo que retorna aos treinos nessa sexta-feira, né? Nessa sexta-feira à tarde, o Flamengo retorna aos treinos, né? Nessa tarde, às 5 horas da tarde, o elenco do Flamengo se reúne lá no CT do Ninho do Urubu, se reapresenta para os treinamentos, já visando a partida contra o Santos. Nesse domingo tem Santos e Flamengo, hein? Flamengo e Santos no Maracanã, ingressos esgotados, hein? O Maraca vai estar lotado e com certeza haverá cobrança da torcida do Flamengo, por parte da torcida do Flamengo, após o vexame, a vergonha de ontem. E é o seguinte, vai ter cobrança também do presidente do Flamengo, o BAP, marcou uma reunião hoje à tarde no CT do Ninho do Urubu, para fazer cobranças. É isso mesmo, e tem que ter cobrança mesmo após a vergonha de ontem, mano. Tem que ter cobrança, o BAP tem que cobrar esse elenco do Flamengo, esse elenco acomodado. Olha só aqui, ó. BAP irá ao Ninho do Urubu para cobrar geral após derrota para o Bragantino. Olha só aqui, nação. Segundo o jornalista Vene Casagrande, nessa sexta-feira será de cobranças no CT do Ninho do Urubu. Isso porque o presidente do Flamengo, BAP, estará presente no CT para cobrar geral. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra entende que o elenco vive um momento de acomodação. Essa é a palavra mais certa para falar desse elenco. Acomodado, é um elenco acomodado. Como aconteceu em 2023, está se repetindo em 2026. Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores em 2022. Quando foi 2023, Flamengo não ganhou nada. Um elenco acomodado que entrava em campo sem vontade. E está se repetindo. E naquele ano de 2023, teve uma parada da data FIFA também. Teve uma parada da data FIFA, e quem o Flamengo enfrentou após a data FIFA? Justamente o Bragantino. E o Flamengo levou de 4, lá em Bragança Paulista. Ontem quase se repetiu isso, quase se repetiu. Ontem foi 3, que poderia ter sido 4, 5 ou até 6, se não fosse o Rossi para salvar depois. Cara, hoje eu tava com tanta raiva desse elenco do Flamengo, quando eu lembrava dos jogadores, quando eu lembrava do Ayrton Lucas, mano. Esse Ayrton Lucas, quando eu lembrava dele, a raiva que me dava desse cara, mano. Pelo amor de Deus, Ayrton Lucas não tem condições de atuar mais no Flamengo, mano. Esse cara não tem condições. É deixar vencer o contrato e tchau pra ele, mano. E o Flamengo tem que ir atrás de um lateral esquerdo, mano. Não tem condições da gente ficar refém de um lateral ruim desse. Ontem, no primeiro gol do Bragantino, Vitão e o Léo Ortiz estavam marcando impedimento. O atacante do Bragantino estava em impedimento.
Só que o Ayrton Lucas vai lá e fica plantado lá atrás e dá condição. Ayrton Lucas que deu condições ao atacante do Bragantino. Vitão e Léo Ortiz estavam fazendo a linha certa, a linha de impedimento. Aí o Ayrton Lucas, como não tem cérebro, ficou lá parado, lá o Sonso ficou lá dando posição legal para o jogador do Bragantino. Tanto que ele chegou atrasado na marcação, como sempre chega atrasado, e tomou o gol lá, acabou o Flamengo tomando o primeiro gol do Bragantino. E teve um lance antes que ele não passou a bola pro Pedro. Ele chegou na linha de fundo, Pedro sozinho na pequena área, os zagueiros estavam nas costas de Pedro, era só rolar a bola pro Pedro, ele não. Deu um peteleco pro gol, o goleiro agarrou com uma facilidade, tranquilamente. Cara, sinceramente, mano, tá difícil. Paquetá, então, nem se fala. Paquetá, 42 milhões de euros. O cara não tá entregando nada. Tá entregando nada. Samuel Lino, a mesma coisa. Luiz Araújo, a mesma coisa também. Pelo amor de Deus, tá difícil, nação. Royal também a mesma coisa. Então é um bando de jogador aí que não entrega nada em campo, Só Jesus na causa, mano, só Jesus na causa. E tem que ter cobrança mesmo. O BAP tem que cobrar, tem que chutar o balde hoje. Salário em dia, mano. Salário dos caras em dia. O Botafogo, com salário atrasado, foi lá em Bragança Paulista e venceu o Bragantino. Botafogo com direito de imagem dos jogadores atrasado, salário atrasado, foi lá em Bragança Paulista e venceu o Bragantino. Impressionante. E olha só aqui, nação, Flamengo decide multar Eric Pulgar pela expulsão contra o Bragantino. Olha só aqui, ó. Segundo o jornalista Bruno Braz, do portal UOL, o Flamengo decidiu multar o volante Eric Pulgar pela expulsão contra o Red Bull Bragantino. A aplicação da multa por cartão vermelho não é novidade na gestão do presidente BAP. Em 2025, Wallace Yan e Gonzalo Plata também foram punidos pelo mesmo motivo. O critério adotado pela diretoria rubro-negra é avaliar se a expulsão poderia ter sido evitado pelo atleta. Cara, Pulgar foi irresponsável. Flamengo, não sei se o Flamengo iria empatar a partida, não sei. Eu acho que não. Com esses jogadores acomodados aí, eu acho que não iria empatar. Mas tinha condições de buscar um empate. E o Pulgar deixou isso ir por água abaixo. Pulgar foi expulso porque agrediu o adversário. E deve pegar uns 3 ganchos aí, uns 3 dias de gancho por aí. Pois ele agrediu o adversário, foi no rosto e deu um soco no rosto do adversário. Foi agressão. Então o STJD deve punir aí por uns 4, 5 jogos o Eric Pulgar. E tem que ser multado sim, tem que parar com isso, mano. Prejudicou o Flamengo. Contra o Palmeiras, quase que ele foi expulso com aquela entrada na canela do jogador palmeirense. Quase que foi expulso e se fosse expulso ali, colocaria em risco o título da Libertadores. Então, tem que ter consciência disso, mano. Tem que ter consciência disso. Foi irresponsável sim o Pulgar e tem que ser multado sim, nação. E olha só, o que me deixa mais com raiva ainda são os dados do Bragantino, mano. Os números do Bragantino antes da partida contra o Flamengo. Olha só, Bragantino, antes de enfrentar o Flamengo, tinha o pior ataque do Brasileirão. O pior ataque do Brasileirão era do Bragantino antes de enfrentar o Flamengo. Nós pegamos o time com o pior desempenho no ataque e tomamos 3 desse time, mano. Tomamos 3 do pior ataque do Brasileirão. É inadmissível isso, mano. Olha só aqui, ó, o Bragantino tinha o pior ataque do Campeonato Brasileiro até enfrentar o Flamengo. A equipe comandada por Wagner Mancini havia marcado apenas 6 gols nas 8 primeiras rodadas, ocupando o posto de ataque menos eficiente da competição. Com a vitória de 3-0, o Clube Paulista deixou a última posição no ranking ofensivo. Mano, como é que pode, mano? Bragantino tinha feito 6 gols apenas em 8 jogos. Contra o Flamengo eles fizeram 3. E foi pouco. Teve gol anulado, teve gol perdido, teve várias defesas do Rossi. Rapaz, é inadmissível esse time do Flamengo fazer o que fez ontem. Fazer a torcida do Flamengo passar o que passou ontem contra o time, um dos times piores do campeonato, mano. É o ressuscita defunto. 6 partidas que o Bragantino não vencia ninguém. 6 jogos sem vencer. 6 jogos sem nenhuma vitória.
Aí pega o Flamengo, um elenco que muitos dizem, os jornalistas, dizem que é o melhor elenco do futebol sul-americano, e o Flamengo toma 3-0 desse time. É inadmissível isso, mano. Deixa a gente com mais raiva ainda. Deixa a gente com mais raiva ainda daquela derrota de ontem. É impressionante, mano. É impressionante. Olha só aqui, galera, ó. Teve muita cobrança ontem no vestiário, hein? Jorginho e Danilo cobraram muito ontem no vestiário do Flamengo após a derrota. Foram os jogadores que mais cobraram ontem no vestiário do Flamengo. Olha só aqui, ó. Clima no vestiário do Flamengo foi de forte cobrança após a derrota para o Bragantino. Os líderes do elenco foram os que mais cobraram. Eles classificaram a postura do time, em geral, como inaceitável e sem a mesma vontade que o adversário, dizendo que o adversário teve muito mais vontade com o Flamengo. Isso é nítido. É nítido que o Bragantino teve muito mais vontade do que o Flamengo. O volante Jorginho e o lateral Danilo foi os que mais se indignaram com a atuação do time rubro-negro em Bragança Paulista. Informação aqui do UOL, do jornalista Bruno Braz. Pelo menos isso. 2 jogadores ficaram indignados com a derrota de ontem. Pelo menos isso. E foram os líderes, né? Danilo e Jorginho. Jorginho foi um dos únicos lá que eu acho que eu não vou cobrar. Foi o Jorginho. Jorginho tentou jogar. De resto, o Rossi também. De resto, sinceramente, mano. Pelo amor de Deus. Tá difícil, galera. Tá difícil. Vou trazer mais informações para vocês, nação. Só lembrando, né, que no domingo agora a gente enfrenta o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Ingressos já esgotados para essa partida contra o Santos. É isso aí, nação. Ingressos esgotados para Flamengo e Santos. O Neymar não enfrenta o Flamengo, levou o 3º cartão amarelo, está de fora da partida contra o Flamengo no domingo. E eu quero ver, cara, a torcida do Flamengo cobrando e muito. Na hora que a bola rolar, apoia o time. Não abandona o clube na hora que a bola rolar. A torcida pode criticar os jogadores, pode cobrar bastante, mas não vamos abandonar o Flamengo. A nossa instituição Flamengo é eterna. Jogadores passam, mas vamos apoiar o nosso clube de regatas do Flamengo. Então vamos cantar pelo Flamengo. Não por esses jogadores que não estão merecendo. Essa corte aí não está merecendo. Vamos cantar, vamos apoiar o nosso clube de regatas do Flamengo no domingo. E é o seguinte, nação, tem a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que começa amanhã. Amanhã, no sábado, já começa a rodada. Agora o Flamengo tem que torcer, tem que vencer e torcer pro tropeço do Palmeiras. Tem que torcer. Palmeiras abriu 8 pontos do Flamengo. Em 9 jogos abriu 8 pontos. Agora nós temos que secar o Palmeiras mais do que nunca e fazer a nossa parte, que é vencer também. Olha só aqui, o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, jogo difícil para o São Paulo. Amanhã às 18h30. Às 20h30, o Fluminense enfrenta o Coritiba fora de casa, deve vencer. O Fluminense está embalado, está muito bem. 19 pontos, é o 2º colocado. Vasco da Gama tem um clássico contra o Botafogo amanhã, no sábado, 9 horas da noite. Vasco e Botafogo. A Chapecoense enfrenta o Vitória no domingo, né? Na rodada de domingo. Flamengo enfrenta o Santos a partir das 17, acho que é 17 ou 17h30. É 5 ou 5h30 da tarde, Flamengo e Santos, no Maracanã, ingressos esgotados, hein? Atlético Mineiro enfrenta o Atlético Paranaense, às 5h30 também. Bahia enfrenta o Palmeiras, nação. Vamos torcer pro Bahia no domingo, né? Torcer pro Flamengo fazer a sua parte e vencer primeiro, e depois torcer para o Bahia contra o Palmeiras. Palmeiras que tá aí difícil de perder, hein? Palmeiras ganha ali apertado, mas ganha. O time tem vontade. Pelo menos, se o time não tá bem taticamente, se não tá bem dentro de campo, mas tem raça. Mas pelo menos tem raça. Não tá bem taticamente, não tá bem tecnicamente, mas o Palmeiras sempre tem raça e sempre ganha na raça também. Diferente do Flamengo, né? Que raça tá passando longe.
Bahia e Palmeiras às 19h30, 7h30 da noite no domingo. Corinthians e Internacional às 7h30 da noite. Mirassol e Bragantino às 8 horas. Grêmio e Remo às 8h30. Tá aqui, né, nação? A rodada de sábado e domingo, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha só, galera, só lembrando, né, que o Flamengo consegue efeito suspensivo e Carrascal está liberado para enfrentar o Santos no domingo, hein? Carrascal está liberado para enfrentar o Santos no domingo. Informação aqui do UOL, do UOL Esporte aqui, ó. O meia colombiano pegou 4 jogos de suspensão pela expulsão contra o Corinthians e na Supercopa do Brasil, né? Mas agora está liberado para jogar até o julgamento do caso no pleno do STJD. O Flamengo vai tentar diminuir esses 4 jogos, né? Tentar diminuir para pelo menos 2 ou 1 jogo de suspensão do Carrascal e ele está liberado para enfrentar o Santos com um efeito suspensivo, hein, nação? E agora, galera, informação do Juan, lembra do Juan? Rapaz, do Juan, ó. Do Juan não, do Lohan. É Lohan, tô confundindo Lohan com o Juan, mano. Do Lohan, que estava no time italiano, né? Tá acabando o contrato lá na Itália e ele deve voltar para o Flamengo, hein? Deve voltar a integrar o elenco do Flamengo. Olha só aqui, ó. Emprestado ao Pisa da Itália, o jovem rubro-negro não atingiu as metas, né? Estipuladas para ativação da cláusula de compra obrigatória e deve estar voltando ao Flamengo. Olha só aqui, ó. O cenário contratual do Lohan, olha só aqui, ó. Para que a compra fosse automática, o atleta precisaria atuar pelo menos 50% das partidas do clube, além da permanência da equipe na primeira divisão. A equipe dele tá lá na lanterna, mano. Olha só, jogos realizados. Lohan atuou em 9 jogos das 29 partidas disputadas até aqui. Apenas 9 jogos em quase 30 jogos, mano. Meu Deus do céu. Ele atuou apenas 9 vezes em quase 30 jogos. Limite matemático, olha só. Com apenas 8 jogos restantes, o atleta jogaria ao máximo 17 participações, né? Teria 17 participações e não atingindo o mínimo de 19 exigido pelo contrato. A situação do clube. O Pisa enfrenta um momento técnico difícil e ocupa a lanterna da competição. Informação aqui do Mundo da Bola. Lohan, que foi emprestado ao Pisa da Itália, não bateu as metas e deve estar de volta ao Flamengo, né? Se integrando ao elenco aí do técnico Leonardo Jardim. É isso mesmo, mais um cria que não deu certo lá fora e está de volta. Nação, amanhã eu volto com muito mais informações para vocês. Peço a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!